bem-vindos ao TV Conexão em Foco, nova temporada. Estamos num lugar incrível aqui no Espaço Oz. Desde já eu quero agradecer você por abrir as portas da sua casa e nos receber com tanto amor, com tanto carinho. Agradecer também a TV Mais, em nome do Edgar, seu Osvaldo aqui do Espaço Oz, a todos os nossos patrocinadores que a gente vai estar falando aqui no decorrer desse vídeo. Hoje a gente tem algumas degustações especiais aqui, né, Rô? Sim. Temos mulheres incríveis que fazem história na carreira delas, na vida e na vida de outras mulheres e da família que a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Eu falo que todo podcast é incrível, todo podcast eu falo isso porque é mesmo, cada um é especial. Então eu quero primeiro agradecer vocês que estão aqui com a gente. Compartilhe aí o nosso podcast, porque eu tenho certeza que compartilhando o nosso podcast você vai transformar a vida de alguém. Já nos siga aí no nosso Instagram, A Busca de Toda Mulher. Manda mensagem pra gente, a gente quer se conectar com você, porque a nossa missão é conectar coração. Já nos siga também no nosso canal do YouTube, TV Conexão em Foco, porque hoje esse programa promete. Não é só um simples podcast de perguntas e respostas, é um podcast para transformar vidas. E hoje temos pessoas sensacionais aqui, né, Ana? Isso mesmo, já pega papel e caneta para você conseguir anotar todos os insights e mandar também aqui nos comentários a sua pergunta, o seu carinho, porque as nossas convidadas hoje estão maravilhosas e eu vou já começar a chamá-las. Nós estamos com o cabelo ao vento aqui, porque tem um ventilador aqui perto de nós que está esquentando o nosso cabelo, então a gente deixou assim mesmo para que a gente não precise passar calor, né? Não sei que hora você vai ver esse podcast, mas aqui é a vida real. A comida é de verdade, o café é de verdade. E hoje vai ter uma degustação de figo, que eu vou contar pra você a minha história com figo. Vamos chamar as convidadas, Ana? Vamos chamar as convidadas para depois a gente fazer essa degustação. Aqui do meu lado direito tá a Miris, maravilhosa, empresária, bacharel em Direito. Tamires, seja bem-vinda. Eu fiquei aqui ensaiando o sobrenome da Tamires, eu falei, não vou falar o sobrenome de ninguém, mas para não errar. Tamires, seja bem-vinda ao podcast, se apresente. Quem é a Tamires, sua formação, um pouquinho da sua trajetória aqui em Marília. Olá pessoal, eu me chamo Tamires. Hoje eu tenho uma franquia da Natura aqui em Marília, mas eu sou formada em Direito, sou pós-graduada em Recursos Humanos, tenho licenciatura, fui professora de Direito por alguns anos e também quase terminei História. E aí, há 1 ano e meio, fiz essa transição de carreira, deixei a advocacia e passei a ser empresária da beleza, do autocuidado. E é isso. Em falar nisso, né, Rô? Natura está com a gente em todos os nossos programas. As meninas vêm, fazem a maquiagem, maquiam a gente, maquiam as convidadas e ó... Beijo pra Natura. Eu achei assim fantástica, é que eles têm um projeto lá, eu vou chamar assim de projeto, né? Porque eles não vendem só produto, eles também têm transformações. E pessoas que estão comigo é a pessoa que transforma o mundo. Então lá na Natura, se você chegar, agendar sua maquiagem, você vai ser maquiada e todo o investimento nesse valor da maquiagem, que é um valor bem simbólico, você tira em produtos na loja. Então a sua maquiagem sai de graça. Isso é maravilhoso. Parabéns. Toda vez que eu vou lá, eu saio com um monte de sacolinha. Não sei você, Rô, mas eu ó, já faço minhas comprinhas. É verdade. E do outro lado aqui temos quem? Quem é? Nossa querida Thaís, secretária da Cultura, artista. Thaís, se apresente para o pessoal de casa. Quem é a Thaís? Atrás dos títulos. Olá pessoal, muito feliz de estar aqui neste castelo lindo, relembrando minha infância, porque esse espaço aqui, além de lembrar da época que a gente brincava de casinha, de castelo, de príncipe e princesa, eu volto aos tempos antigos e a gente vê muita arte, a gente tem muitos quadros, a gente tem
muita história, literalmente, né? E estou bem feliz, muito obrigada pelo convite. Thaís Monteiro. A Thaís Monteiro, eu sou advogada, sou artista plástica, formada em 88, tenho pós em Direito Previdenciário e estou ocupando a pasta da Secretaria da Cultura com o nosso prefeito, Vinícius Camarinha, e nos desafios da vida, numa constância de aprendizado, de ir em contato com mulheres inspiradoras, igual vocês, e a gente vai crescendo, né? A gente vai se lapidando e vai crescendo. Eu comecei a carreira artística, não só como nas artes plásticas, né? Mas a minha primeira profissão dentro da área da cultura foi animadora infantil. Eu tinha 15 anos e eu fui numa festa de animação infantil e aquilo me transportou para um outro lugar, um lugar de transformação. Aquilo me inspirou, aí eu fiz parte da mesma equipe que estava apresentando essa animação infantil. Eu procurei, fiz parte desse pessoal. Depois fui bailarina, fui coreógrafa, escritora, fiz teatro, fiz dança, música, uma carreira de cantora que foi a carreira mais curta que eu tive, 3 meses, porque eu comecei a espantar muito público e aí uma pessoa muito bacana me deu um toque precioso e aí eu deixei essa carreira. Vamos deixar isso aí, nos arquivos confidenciais. Mas você sabe que o público era tão bacana que aplaudiam ainda. Então assim, levou 3 meses para descobrir isso, né? Porque eles aplaudiam, gente, bom, tá dando certo, né? Mas você sabe que quando eu me formei, eu tive que deixar a carreira da dançarina, porque eu não consegui conectar com a carreira da advocacia. Nossa amiga aqui, a Tamires, a Tamires está aqui, ela também é advogada, nossa colega, e a advocacia ela requer da gente uma dedicação grande e eu não consegui. Um posicionamento mais sério, né? Sim, mais sério do que o artista. Não que o artista tem que ser um palhaço, né, gente? Mas o artista é mais artístico, né? Do artista. Me cobraram uma postura para dar uma credibilidade, né? Vamos dizer assim. Porque apesar da grandiosidade de uma bailarina, de uma dançarina, é um outro formato, não é? Mas eu deixei com o meu coração partido. Tive que deixar. Mas o que me reservou na minha história? Eu nasci com uma doença chamada cerebrotonia e ela é hereditária e ela vai sendo inicial aos poucos. E eu me lembro que eu estava na faculdade e eu sentava na primeira fileira, eu não enxergava ainda a lousa direito e os códigos, amiga do céu, código a gente sofre, né? Que sofre, né? Aquelas letrinhas pequenininhas, minúsculas, e eu sabia do meu problema, só que quando eu resolvi encará-lo de frente, eu só estava com 10% da reserva. E o meu médico falou assim: Thaís, você está à beira da cegueira, você precisa fazer transplante de córnea urgente. Aquilo foi um baque muito grande na minha vida, muito grande. E aí, falei, como que eu vou suportar agora essa fase? Como que faz transplante? Onde que... E tem que entrar em fila? O que é isso? É um mundo desconhecido. E aí, só o direito, ele ia me pesar demais. Porque o direito ele já requer uma super, mega, ultra atenção. E aí eu senti muita falta da arte, muita falta de alguma coisa que me deixasse mais leve. E aí eu me lembrei das minhas aulas de pintura, quando eu tinha 8 anos de idade. Sabe como que minha mãe me castigava quando eu ia fazer alguma arte? Ela tirava a minha caixinha de lápis de cor. Para vocês verem que eu sempre fui apaixonada pela arte. E
Aí eu falei, vou voltar a fazer as artes plásticas. E fui fazer as artes plásticas, voltei e me apaixonei, eu mergulhava nas minhas telas. E aí foram 10 anos de tratamento. Fiz 9 cirurgias, 2 transplantes de córnea. E aí Deus me reservou esse presente de ser reconhecida como artista plástica e conseguir superar tudo isso, né? Então, assim, no meio de uma tribulação, de uma luta que eu tive que passar, Deus tinha algo muito maior preparado para mim. Então, é gratidão a Deus por tudo, né? Ele sempre. Deus é bom o tempo todo. Que história fantástica, né? É muito bacana e eu agradeço vocês ter compartilhado isso com a gente, porque é uma história muito profunda, né? Muito profunda. E a Tamires eu sei que ela veio secretária de Paraguaçu Paulista, né? Então, ela está chegando aqui já há um ano, está aqui na nossa cidade de Marília e como empresária. E assim, além de uma transição de carreira, porque eu sempre falo que as convidadas aqui, elas se conectam de alguma forma, né? A gente não estuda isso, não pesquisa isso, mas a gente descobre aqui, junto com vocês, né? 2 advogadas que fizeram aí uma transição de carreira, porque hoje a secretária está como secretária da Cultura e você está como empresária. Como foi isso para você? Mudar de cidade, né? Porque além de empresária, você é mãe da Natália, maravilhosa, esposa. Além, né, de mudar de cidade, também fez uma transição de carreira. Como que foi isso? Realmente foi uma fase bem desafiadora, porque eu e meu marido, a intenção era que a gente continuasse em Paraguaçu, tanto é que nós construímos, fizemos uma casa do nosso jeitinho, já tinha o meu escritório, advogava há 12 anos. E aí eu falo que 6 meses depois que a minha casa estava pronta, estava do jeitinho que a gente queria, apareceu a oportunidade de ser empresária. Alguma coisa que realmente era muito além dos meus sonhos, muito além de tudo aquilo que eu imaginava para mim. Mas eu também estava cansada de toda essa seriedade, de todos esses problemas, dessa carga emocional que é muito desafiador realmente ser advogada, né? Lidar com a vida das outras pessoas, pegar o problema delas pra gente. E aí eu quis essa leveza na minha vida, não ser empresária seja muito leve, né? Mas tratar das pessoas, cuidar delas, para que elas se sintam melhores, para que elas consigam se encontrar, consigam realmente, através do autocuidado, se valorizar, que é uma coisa que para mim foi muito difícil. Então, quando eu virei mãe da Natália, né, foi um desafio bem grande e isso tudo fez com que eu esquecesse de mim, que eu cuidasse muito dos meus, cuidasse dos meus clientes, da minha família, do meu marido, da minha filha, dos meus pais, que são realmente incríveis. Mas eu passei a cuidar das outras pessoas e deixei de cuidar de mim. Então essa oportunidade que eu tive de vir para Marília, de abrir essa loja, porque realmente não era uma coisa, era um sonho, mas não era uma coisa que era um projeto ainda. E quando eu fui convidada, me chamaram para uma reunião e falaram assim, olha, existe uma possibilidade, existe um ponto, e a gente pensou em você para esse ponto. E aí foi realmente uma mudança de vida para mim. E assim tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que mudaram a minha vida. E eu tenho muito a agradecer a você, porque você é responsável por realmente mudar o meu jeito de ver. O Instituto INSE foi assim, realmente um divisor de águas na minha vida. Eu sou muito grata. Você não estava no script. Mas a gente tem que contar. Eu sou grata pela confiança, né? E realmente você pode ser leve, né? Você
pode se conectar com pessoas, né? Tá tudo bem, né? Não precisamos mais carregar aquele fardo, né? Acho que a advocacia, ela traz um pouco disso, dessa seriedade mesmo. E talvez ficou tão impregnado isso que faz com que esquece que pode ser leve, né? Assim, falando em leveza, não pode ser filho. Eu ia falar isso agora. Falando em autocuidado, hoje temos um carinho aqui da casa, né, do chefe Oz, que mandou um figo em caldas, pra gente poder fazer uma degustação. E eu sei que eu cheguei aqui, gente, ela falou assim, nossa, Ana, provei um figo hoje. Enquanto a gente vai fazendo a degustação dele, Rô, e rodando a vinheta do espaço, conta pra gente a sua história com esse figo. Eu gosto muito de figo e tá com uma cara maravilhosa, mas eu sei que foi uma das primeiras vezes que o figo entrou na sua história de uma forma diferente. É isso mesmo. Eu cheguei aqui nesse espaço maravilhoso que vocês estão vendo. E, bom, eu sou apaixonada por esse lugar. Descobri ele há pouco tempo, mas já quero que seja parte da minha casa. Perguntei para o chefe Osvaldo se tem um quarto aqui, né, pra gente poder morar, porque todo mundo quer morar aqui. E você não vai ficar sem provar não, como secretária. Você vai provar, porque vai engordar todo mundo junto. Nós somos parceiras. E aí, eu falei assim, ele perguntou pra mim, porque é do prato que vai estar no nosso cardápio, né? Do lançamento do livro, que nós vamos falar já sobre esse livro, A Busca de Toda Mulher, uma jornada de transformação, e também das vozes que romperam o silêncio, que é a edição Diamante. E aí, ele falou assim, você gosta de figo? Porque eu falei, não faço questão de figo no cardápio. E ele falou assim, não, figo é algo, né, requintado e tal. E aí, Edgar, pega aqui, ó, Edgar. Pega aqui, ó, cortando esse figo aqui, Edgar. Bota no figo, ó. Ele falou pra mim, olha, eu vou gente, pegar o figo, ele trouxe, eu só tinha comido os figos da sogra, me perdoa, sogra. Eu falei, eu não gosto de figo, sogra, eu nunca gostei de figo. E aí eu provei esse figo, sensacional, e aí eu descobri que eu gosto de figo, porque esse é muito bom. maravilhoso. É muito bom, você não tem noção. Muito bom. Se você não gosta de figo, venha provar o figo aqui do Espaço Oz, porque é sensacional. Muito obrigado, chefe Oz, por ter me proporcionado essa experiência de provar um doce de figo de verdade. Maravilhoso. Fora isso, a gente tem mais quitutes aqui, né? Já que a gente tá falando do carinho, do autocuidado, agradecer a padaria Bela Rio Branco, que sempre manda os lanchinhos da tarde pra gente. Isso aqui é tudo de verdade, gente, essas comidas. A gente come, a gente se diverte, dá risada, A gente chora. E o café sabor de garça, né? Café Tá sabor de sempre garça. com a gente. Café sabor de Rogério. garça servido num requinte aqui do Espaço Oz. Então, temos aqui o Rogério do Café Sabor de Garça, temos a padaria Bela Rio Branco, que é sensacional. Eles têm um sonho lá que é maravilhoso, que era outra coisa que eu achei que eu não gostava. Então, não é que a gente não gosta, é que não é feito igual a padaria Bela Rio Branco e aqui no Chef Oz. Até você que não gosta de café sem açúcar, café sem açúcar também é uma coisa que eu tenho dificuldade. No Café Sabor de Garça, eu consigo tomar o café sem açúcar. Então, é isso. É o sabor. Vira sabor. Eu vou falar que eu também não tomava café e falava que eu não gostava, e o Rogério me fez um desafio para eu experimentar o café sabor de garça. E realmente, agora eu tomo café. Aí, então é isso. Nosso momento autocuidado aqui de hoje. Demais, nós vamos malhar um pouco aí para perder, né? Estamos tentando emagrecer aqui, mas é difícil. Thaís, eu quero que você fale para mim um pouquinho, porque assim, o livro A Busca de Toda Mulher, volume 2, Dores que Transformam, ele trouxe na capa dele uma das suas artes, que é uma mulher, nós vamos mostrar aqui no cantinho da tela, é uma mulher que ela tá olhando para um beija-flor, né? Quando eu vi aquela sua tela, e eu falei assim, nossa, Ana, falei pra Ana, nossa, Ana, essa tela como capa do livro, porque a gente já tinha o nome do livro, a gente já tinha o volume 2, a gente já tinha a Dores que Transformam. E aí a Ana, a hora que eu falei isso, Ana, o que você falou mesmo?
Meu Deus, uau, eu já quero esse beija-flor, já quero essa tela. Vamos conversar com a Thaís? E teve um momento que a gente foi chamar algumas escritoras e um desses momentos a gente estava naquela roda de terapia culinária terapia, lembra? Ah, é delícia. Nós começamos a falar, você acredita que veio um beija-flor? Meu Deus! Veio um beija-flor. Eu acho que a gente não tem essas imagens, mas Você se tem o tiver- beija-flor que visita lá a sua sala quase todos os dias, Eu né? tenho, Ele vai lá. E também lá na Casa Fabron, quando a gente estava lá, veio o beija-flor. Todas as mulheres que estão no volume 2, ela tem uma conexão com o beija-flor. Que ele é frágil, né? Mas ele é poderoso, ele é rápido, ele é ágil, né? E isso, nós mulheres somos assim. Queria que você contasse um pouquinho dessa tela pra gente. Como que foi essa história de pintar essa tela? Bom, desde que eu me descobri artista plástica, naquela transição que eu já contei aqui para vocês, eu fiz algumas experiências com algumas linguagens dentro das artes plásticas, assim, paisagens. Eu não gostava muito de abstrato, cores muito fortes. Eu gostava de coisas leves. Eu comecei a fazer paisagens e tudo mais, só que de repente eu me descobri que eu tenho muitas mulheres dentro de mim. E aí eu falei assim, eu gostaria de fazer retratos. Mas a minha professora, ela não gostava de fazer anatomia, porque cada um tem o seu estilo, o seu segmento. Eu falei, não, mas eu. E aí eu comprei várias revistas e tudo mais, e comecei a praticar em casa. E aí eu descobri que essas mulheres, elas precisam sair de dentro de mim. E todas elas têm alguma coisa, algum objeto, algum significado dentro da leveza. Então assim, com flores, com alguns símbolos. E eu já fiz várias versões das mulheres. E aí eu sou apaixonada por borboleta. Então eu já tinha feito várias edições de borboleta. E representando uma leveza também, tem o beija-flor. E eu também tive uma experiência com beija-flor. Eu estava de repente num dia em casa e no ateliê e entrou um beija-flor no ateliê. A gente no ateliê é uma benção. Lá já entrou beija-flor, lá na porta do ateliê sai às vezes arco-íris. Gente, é lindo, é divino, é Deus. E aí é tão lindo aquele beija-flor, tem um significado tão grande, o que você falou, ao mesmo tempo que é sensível, é tão forte. Ele enfrenta. Imagina um dia de um beija-flor, vamos filosofar. Vamos filosofar. Fugindo de gavião e não é só beijando a flor. É uma das únicas aves, eu já ouvi isso, que eles batem nas aves e eles conseguem ficar parados. Uma história sim, assim, né? Eu não sei quanto por segundo, não sei, é muito tempo. Lá tem as aves muito tempo. E eu falei, gente, tem tudo a ver, né? O beija-flor com a mulher. E aí eu falei, por que não? Ele respirando o ar que ela respira, né? Um respiro único, dessa conexão. Então ele vem beijando a mulher e dando essa conexão, né? Eles viram um só, né? Na tela eles acabam sendo um compõem o outro. E eu achei bem bacana o resultado mesmo, que deu essa leveza e é uma extensão. A mulher é uma extensão do beija-flor e o beija-flor é uma extensão da mulher. E ficou bem bacana também. E eu consegui dar o mesmo significado que eu vinha trazendo nas outras telas, que era em relação à borboleta, as flores, né? E foi uma experiência bacana. Agora eu quero colocar beija-flor em tudo. Não é só a borboleta. Eu fiz um muito lindo que foi para o Rio de Janeiro. Faz parte lá de um museu lá no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, no estado. Que é um livro aberto. E desse livro sai flores, sai beija-flor, sai borboleta, sai as coisas leves da vida, né? Que eu acho que é isso, a gente busca a cada dia um significado, né? A leitura, ela traz esse aprendizado e a experiência da vida como um todo, né? A gente vai se somando, a gente vai consumindo coisas boas para a gente viver e sobreviver, ou ao contrário.
sobreviver e viver. Na verdade a gente precisa parar de sobreviver e começar a viver. Por isso que eu falei para você sobreviver e viver. Tamires, como que está sendo para você reviver a sua história e poder estar escrevendo um capítulo da sua história, deixando esse legado? Que momento que a Rô, né, te convidou, você falou assim, eu vou escrever. E qual foi aquela virada de chave que você, eu vou começar por aqui? Teve algum insight, alguma visão, algum propósito maior? Você falou assim, eu vou começar por aqui. Tem uma história, inclusive, curiosa, porque eu era muito tímida, mas muito tímida. Na época da escola, se a professora me pedia para ler um capítulo, um parágrafo, eu passava mal e eu não conseguia ler, eu demorei bastante para aprender, né? Mas eu comecei por essa parte, quando eu mudei de escola. E quando eu mudei de escola, tinham 2 anjos nessa escola. Uma chama Vanessa, outra chama Claudimar. E através do teatro, que eu fiz teatro por 5 anos, através do teatro, eu comecei a aprender a me comunicar com as pessoas e aprendi a literalmente falar. Porque eu não tinha essa habilidade social, né, de conversar com as pessoas. E a Vanessa, ela foi tão incrível na minha vida que ela era minha professora de literatura e minha professora de teatro. E ela falou pra mim assim, eu vou te ajudar. E aí, durante algum tempo, ela ia comigo no período da tarde, fora do horário de trabalho dela, para sentar comigo. Eu sentava na mesa da professora, ela sentava na última carteira e ela falava assim, daqui eu tenho que te ouvir ali. E ali eu ficava praticamente 1 hora com ela, onde ela me ensinou a ler, a realmente que as pessoas podiam me ouvir e a falar e a me comunicar. Então, eu comecei o livro por aí, com um agradecimento realmente a essas pessoas que foram tão incríveis na minha vida e que transformaram naquele momento a minha vida, através do teatro, através da experiência delas. Que bacana, eu conhecia. Tem tudo a ver com a capa do livro, que ela está na edição limitada, né? Que é a edição diamante. Porque eu olhando para você agora no livro isso, né? Você está mostrando aqui pra gente uma Tamires que eu não conhecia, né? Que ela é leve, é sensível, que é como um diamante bruto, que você muitas vezes se mostra pronto para ser lapidado. Então eu acredito que não é por acaso, né? Essa escrita ela vai trazer essa lapidação para esse diamante que é você, né? Olha profundo. Tá bem engraçado. Os advogados aqui, né, que não são mais, mas ainda Nós estamos filosofando, tô adorando, gente. Vocês, Mas dá mais impacto pra gente aqui nos comentários. E eu gosto muito de ouvir as histórias. E quando a gente honra o sagrado, né? Honrar o sagrado de vocês, trazer uma dor, trazer um medo e trazer o como vocês se transformaram e como temos mulheres maravilhosas aqui hoje. E isso inspira quem está nos assistindo, porque às vezes essa mulher que está nos assistindo, ela está lá tímida, às vezes ela precisa falar alguma coisa para um chefe ou até mesmo para alguém de casa e às vezes por medo, que o medo paralisa, ela não consegue. Então busque ferramentas, busque pessoas para te ajudar. A gente estava aqui falando nos bastidores o quanto a Rô nos ajuda todos os dias. Pô, obrigada por nos ajudar todos os dias. E vocês aí de casa, busque esse alguém, esse ombro amigo. Não fique sozinha. Porque juntos somos mais fortes. A gente estava falando dessa união, né, Thaís? De como a união de um mesmo propósito, a gente consegue alcançar coisas extraordinárias. Eu só sou o que sou por conta de vocês, né? Vocês mesmos, porque somos amigos, né?
e queremos potencializar umas às outras. É isso que a gente precisa hoje. Olhar para outra e dizer, né? Hoje eu disse para a Ana, ela tá linda. Eu falei, nossa, você tá deslumbrante hoje. Mas estamos iniciando o mês de janeiro, nesse ano desafiador de 2026. E eu gostaria, Thaís, que você dissesse pra gente, enquanto marinhense mesmo, né? Quais são os seus planos, se você pudesse, depender só de você como secretária da Cultura da nossa querida cidade de Marília? Quais são os seus maiores sonhos enquanto secretária da Cultura para fazer da nossa cidade um lugar que melhor, né, num posicionamento melhor na área da cultura? Eu sei que você tem trabalhado muito e trabalhou muito no ano de 2025, mas agora é hora de repensar tudo isso, né? Se você puder compartilhar um pouco com a gente aqui, quais são os seus sonhos e projetos para Marília? A gente está falando de conciliar, eu gostaria muito de conciliar a Thaís com a secretária, né? A gente tem isso todo momento. Mas a Thaís tem uma convicção de que cada um de nós temos um talento. E eu gostaria de ser canal de bênção para as pessoas descobrir o seu talento. E de alguma forma eu tentar alavancar essas pessoas e fazer com que Marília reconheça essas pessoas. Eu gostaria também de arrumar meios para a gente conseguir fazer com que um artista sobreviva da arte. É difícil. Eu fui ser advogada porque eu não consegui me manter nem como atriz, nem como bailarina, nem como animadora infantil. Então, como cantora. E muito menos como cantora. Essa daí. Mas é a nossa Frozen maravilhosa que a gente ama. Mas, então, a minha vontade é melhorar a vida das pessoas, né? Em cima dessa questão do talento, eu tenho trabalhado a todo momento. Do ano passado, a gente já escreveu um projeto para revelar talentos. Vamos ver se agora esse ano a gente consegue colocar em prática. E eu acho que dentro de mim é esse o maior objetivo, de a gente fazer um censo do que já existe do nosso artista. Isso a gente não tem. A gente precisa saber quem são os nossos artistas, qual é o segmento que eles estão, quais são os anseios. A gente tem feito as audiências, mas assim, é alguma coisa que ainda está travada. Olha, eu já tive vários insights aqui, viu? Gente, a mente criativa da rua é maravilhosa. E só para finalizar o gancho da Thaís, já passar para a Thaís, que a gente já está indo para o nosso momento final. Grandes líderes, Thaís, fortalecem as gerações. E nós temos grandes líderes aqui na nossa cidade de Marília. E é começando com os projetos das crianças, né? Essa semente do bem que a gente vai fortalecer as próximas gerações que virão. Se nós, adultos, se nós empresários, tivermos hoje, agora, esse olhar, nós vamos fazer um futuro diferente. Transformador. E podemos. Eu acho que muitas vezes lá em Caraguaçu, como eu sou de lá, né, a gente fez alguns desses projetos sociais e muitas vezes não é nem contribuir só com valores, né, é estar presente, né, e contribuir para melhorar alguma situação dentro da nossa comunidade, ajudar alguém. Eu fiz parte da família Rotária por muitos anos também. Então, fiz parte do Interact, depois do Rotaract, e a gente tinha muito desses projetos. Então, lá a gente pintou a biblioteca, a gente pagou conta de açougue, da Casa Abrigo. Então, assim, tem vários projetos que só de você estar lá, passar um tempo com essas pessoas, né, é realmente incrível. Vou falar, dentro do seu nome, algum projeto que faz pouco tempo, o Ramo da Beleza, que olha, realmente transformando no centro dia do idoso, aquelas senhorinhas e senhorzinhos, estão todos lindinhos, aí foi o pessoal e maquiou, levou os adereços e fez books deles,
sabe? E aí deixou em exposição, foram revelados, deixou em exposição dentro do próprio 5 dias, e aí a gente foi numa outra atividade, e aí eles puxavam a gente, vem cá ver como que eu tô aqui nessa foto. E assim, sabe, melhorar a autoestima, sabe, trabalhar a autoestima deles. E olha só, já te convido para ser nossa parceira, Dani. E a Natália que acabou de participar do Afro Hair também, Então, né, Tamires? A Tamires sempre é empresária da beleza e trabalha com a autoestima. Que recado você deixa hoje para as mulheres que estão com a autoestima baixa, que naquela sua primeira fala, que esqueceram delas mesmas, porque estão na família, cuidando dos clientes, cuidando dos outros e deixando de se cuidar? Qual recado a Tamires deixa hoje para essas mulheres? Eu acho que vale muito a pena a gente cuidar da gente. No momento que eu passei a ser empresária, que eu abri uma loja da Natura, para as minhas amigas, eu falei para elas assim: eu estou indo porque eu quero ser feliz. Eu quero proporcionar pequenos momentos de alegria para as pessoas. E isso você falou da maquiagem, isso acontece muito dentro da loja. Às vezes vem uma pessoa que ela não precisa exatamente do produto que ela foi buscar. Ela precisa de uma mensagem, de um momento, de um acolhimento. E a gente faz isso com elas. E a gente acaba, principalmente nesse cenário que você disse, às vezes aparece umas senhorinhas lá que elas só querem buscar um desodorante, um sabonetinho para dar de presente. Aí eu falo assim, mas vamos passar um negocinho? E aí a gente acaba com pequenos gestos que a gente tem, mudando o dia, mudando a vida das pessoas. Então, gente, essas pequenas mudanças, os pequenos gestos fazem toda a diferença para a vida do próximo. Então a gente tem que realmente estar aberto às oportunidades de conhecer pessoas, porque eu falo que Deus é maravilhoso e Ele apresenta pessoas incríveis para a gente. E a gente tem que ter a coragem de agarrar essa oportunidade e de realmente fazer parte desse círculo de amizade que muitas vezes eu até falei para Rô numa sessão, que eu não me achava boa o suficiente para fazer parte, para ter essa amizade. E foi transformador. Você é muito mais que boa o suficiente. Você já é nosso amigo do coração. Você brilha. Você brilha assim. Deixa uma palavra para essas mulheres que talvez sentiram isso na vida de Eu acho que coragem. Eu acho que o maior desafio nosso é ter coragem de mudar, coragem de começar, coragem de fazer diferente. Então, quando a gente tem a coragem de dar o próximo passo, de querer, de fazer diferente, isso muda a nossa vida. Eu não vou mencionar da sua parte. Nem eu, nem a Ana, nem a Thaís. Vamos segurar essa mão aí. Gente, eu agradeço muito, né, vocês, agradeço mesmo. Thaís, quero que você deixe uma mensagem, né, para a sua cidade de Marília, principalmente para as pessoas, né, da cultura da cidade. Deixe uma mensagem de motivação para essas pessoas e que eu tenho certeza que você está olhando por elas. Você está nos representando muito bem. Eu sou muito honrada por ter você como secretária da nossa cidade. Mas eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas também. Bom, a mensagem é que eu acho que todo dia a gente tem que se inspirar no maior líder, que é Jesus. Porque todos nós temos o lado ruim e o lado bom, mas nós temos que alimentar o nosso leão bom. Sim. E então se a gente se pautar nessa vertente e tentar se lapidar cada dia e se somar com pessoas do bem, se a gente se unir, a gente pode construir muito. Sozinho a gente não consegue. A gente pode até deixar a nossa semente, mas sozinho a gente não vai
Mas se a gente se juntar, doação de Marília do bem, vamos nos juntar, vamos fazer, vamos entregar o melhor para o nosso próximo, porque a gente pode construir muita coisa junto e fazer muita diferença, muita diferença. Quero agradecer a vocês, muito obrigada pela amizade de vocês. Conte sempre comigo, viu? Conte sempre comigo também, eu conto. Não só como a Thaís, mulher, né? Porque eu conto com você também, mas como secretária também, conte sempre comigo, viu? Gratidão, agradeço a todos vocês. Gratidão, foi um episódio maravilhoso. Eu acredito que você aí de casa se emocionou igual a gente aqui. E seja feliz hoje, comece a colocar em prática tudo que vocês ouviram aqui hoje. Porque não adianta só ouvir, a gente precisa agir, partir para a ação. Então convido vocês a colocarem em prática uma pequena semente do bem que despertou aí no seu coração, para que nesse ano, nesse começo de ano, o seu ano seja diferente, igual como vai ser o nosso aqui. Estamos aqui, né? Estamos aqui por vocês e para vocês. Muito obrigada. Até o próximo TV Conexão e Foco.